Hoje nós veremos os principais conceitos para entender de uma forma simples, eficaz e direta as grandes navegações. Tema esse, inclusive, que é fundamental para a gente entender por que os portugueses chegam no Brasil em 1500. Ou você acha que simplesmente Dom Pedro estava perdido lá, de boa no mar e achei o Brasil, terra à vista, e marcou território? Terra à vista! As grandes navegações, ela está situada ali na Idade Moderna, entre os séculos XV e XVII. E qual é o contexto? Por que é que os europeus resolveram enfrentar o Mar Tenebroso, ou como era conhecido o Oceano Atlântico? Aqui nós temos que lembrar que lá no meio da Idade Média, fica estranho, né? Meio da Idade Média, mas assim, não está errado não, hein? O comércio começou a renascer. E qual era a grande fonte? Qual era o ó do Borogodó? Qual era o comércio que mais importava para eles? As especiarias que vinham das Índias. Nesse primeiro momento, o comércio era basicamente feito por vias terrestres. E o lugar que mais se beneficiava aqui era o norte da Itália. Se você pegar geograficamente, o norte da Itália, ele está ali no Mar Mediterrâneo, é o lugar mais próximo para ligar o Oriente. Daí, Oriente Médio, entendeu? Por isso que esse termo é o meio do caminho até o Oriente. Países como Portugal e Espanha estão distantes dali. E eles vão ter uma certa desvantagem nesse comércio. Porque os seus comerciantes têm que andar mais, isso vai gerar mais custo e tudo mais, e eles não conseguem ganhar a concorrência. No entanto, os portugueses, os espanhóis, eles tinham duas opções. A primeira é ficar lamentando, ai, que vida cruel, a gente está distante, não consegue vencer esse comércio e tudo mais. Ou buscar soluções. Então, qual das duas você acha que eles conseguiram, que eles fizeram? Eles ficaram lá chorando, lamentando, com mimimismo, ou eles buscaram alternativas? Se você falou a primeira alternativa, errou. Eles foram caras de atitudes, eles buscaram alternativas e tentaram solucionar esse problema. Bom, qual que foi a ideia deles? Já que a gente não consegue chegar às Índias via terrestre, porque a gente vai ter prejuízo e tudo mais, principalmente a partir de 1453, quando os turcos otomanos tomam o mar Mediterrâneo, e ali dificultando e encarecendo mais ainda, eles começam a buscar rotas alternativas. Ou seja, um novo caminho de chegar até as Índias. E para tal, eles teriam que enfrentar o Oceano Atlântico, o famoso Mar Tenebroso. Agora vai melhorar muito essa viagem. Você tá vendo esse nevoeiro? Depois do vento, vem a tempestade, que é a melhor parte. E o que há de bom numa tempestade? Tudo! E por que desse nome tão macabro? Nós temos que lembrar que aqui a tecnologia não estava muito desenvolvida, tanto de navegação quanto de orientação. O que acontece, gente? O Oceano Atlântico, ele é famoso por ser muito movimentado. E as embarcações, a maioria delas, quando você ia para muito longe da costa, assim, acabava ocorrendo um náufrago. As pessoas se perdiam e tudo mais. Então, você superar essa barreira era muito importante. No entanto, aqui nós temos que ressaltar um segundo motivo eles a fazerem essas expedições marítimas, que era um espírito cruzadista. Ou seja, tal como lá na Idade Média, nas cruzadas, de lutar contra os infiéis e levar a fé cristã para outros lugares, eles também tinham essa ideia. Não é por menos que todas as embarcações tinham o símbolo da cruz, porque eles estavam levando a palavra de Cristo também. Tanto que quando Cabral chega aqui no Brasil em 1500, qual é a primeira coisa que ele faz? Olhou aqui, falou, terra de Portugal, rezou uma missa e pum, partiu para a Índia. Uma vez que nós entendemos qual é o contexto das grandes navegações, vamos entender alguns conceitos chaves para você nunca mais confundir esse tema. E o primeiro é, justamente, grandes navegações ou expansão marítima. Foi aquele período que os europeus expandiram e conquistaram novas regiões via mar, principalmente o Oceano Atlântico, depois o Índico e o Pacífico. E o próximo conceito chavoso para entendermos aqui é o de especiarias, que nada mais são do que temperos. Cravo, canela, também podemos colocar o açúcar, entre outros. E esses temperos tinham um valor muito alto na época. Aí você deve estar se perguntando, o quê? O tempero motivou os europeus a navegarem, a enfrentar o Mar Tenebroso para buscar isso? Sim. O tempero nessa época era muito caro. Só para você ter uma ideia, o açúcar era um artigo de luxo no qual você presenteava os reis. Então, se você fosse visitar um rei e quisesse dar um presente que ele gostasse, era o açúcar, de tão caro que era. Mas tem uma explicação histórica por que as especiarias eram tão requeridas na Europa. Nesse período, não existia geladeira e a principal fonte de alimentação deles era a carne. Então, o que isso quer dizer? Para eles conservarem essa carne, eles tinham que colocar o sal e deixar no sol secando. Isso deixando um gosto muito ruim na carne. Ou ficava muito salgada, ou com gosto de podre.
E na hora de comer, isso daí gera um mal-estar. Então, você jogar um temperinho ali, será que ajuda a disfarçar esse gosto? Por isso que essas especiarias caíram tão bem no gosto dos europeus. Agora, você imagina a vida do europeu antes? Sem tempero, sem açúcar, não tinha nem chocolate, hein? Você consegue imaginar essa situação? E o próximo termo aqui é burguesia, porque era justamente essa classe que fazia essa empreitada de buscar novas rotas comerciais. No entanto, a palavra burguesia, a gente tem dois significados. Primeiro, que a gente usa atualmente, que são os donos dos meios de produção, ou seja, aquela pessoa que tem sua própria fábrica, sua loja, a sua forma de ter o sustento era um burguês. No entanto, aqui no século XV, XVI, burguês também era conhecido como a classe que comercializava, que vivia através do comércio. E é com essa definição que nós temos que ter em mente. Burguês, então, eram os que controlavam, os que dominavam ou os que faziam o comércio do século XV ao XVII, certo? 1 é 3, 3 é 10, já tá acabando. Tô pra tomar um remédio do índio, maravilha curativa da floresta. E o próximo termo é escola de Sagres. Então, o que seria isso? Como eu disse, nesse período a tecnologia não era muito desenvolvida. E os portugueses resolveram criar um lugar que reunisse técnicas de navegação do mundo inteiro. Então eles chamavam navegantes do mundo inteiro para ali conversar. Pô, o que você descobriu? Olha, eu vi que os chineses usavam a bússola, os árabes usam barco à vela. E eles foram juntando essas informações e tudo dessa forma conseguindo upar os seus barcos, suas técnicas de navegação e conquistando cada vez mais. Então, nesse período aqui, eu quero destacar duas coisas que os portugueses aprenderam aqui. Não, vou destacar três, hein? Olha a importância. Primeiro, eles aprimoraram os mapas. Eles foram expandindo seu conhecimento com cartógrafos e tudo mais. Este mapa é uma cópia do original, mas a rota traçada foi bastante alongada. Basta devolvê-lo a Cabral e ele fará um belo passeio pelo Atlântico antes de chegar às Índias. Você segue o mapa original e chega primeiro. Segundo, eles inovaram nos instrumentos de localização. Por exemplo, a bússola não era algo comum para eles e eles passaram a utilizar de forma muito precisa, porque você saber onde você está é fundamentalíssimo, senão você se perde. E o terceiro, o barco à vela. Eles aprimoraram criando a caravela. Que qual é a grande vantagem? Antes, você ia navegar, você remava. Então, ó, você pegava um monte de gente e falava, rema, rema. Beleza, se você está indo a favor da maré, beleza. Tudo certo, você consegue. Mas você, numa praia, já tentou nadar contra a correnteza? O que você acha? É fácil ou difícil? Então, você ter que remar na direção contrária da maré era muito difícil. Qual que é a grande vantagem da caravela? Conforme você ia organizando as velas de uma certa forma, o vento, você conseguia fazer que ele te apoiasse e te levasse para onde você quisesse. Então, por mais que o vento estivesse soprando para o sul e você quisesse ir para o norte, você arrumava a vela e ia. Isso facilitando demais. O próximo termo é navegação de cabotagem. Isso é muito simples. É navegação pela costa do continente. Então quer dizer que eles não saíam assim, atravessando o oceano no primeiro momento, principalmente os portugueses. Eles iam de costa em costa. Eles iam primeiro paravam num lugar, depois abastecia para outro. Então você ia de forma pausada, fazendo esse zigue-zague. E o último termo é escoburto, que era uma doença muito comum que dava nos marinheiros nessa época, que era basicamente pela falta de vitamina C. Porém, esse termo específico, eu vou fazer um vídeo explicando sobre essa doença, relacionando com uma obra de anime chamado One Piece. Aguarde e verá, hein? Então fica assim. E aí, ficou claro para você qual é o contexto e sobre esses conceitos chaves para entender as grandes navegações? Se sim, deixa aquele joinha maroto que é muito importante. E para encerrar esse vídeo aqui, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai ela, a Lilian, que é uma grande navegadora aqui que me ajuda a estruturar esse canal. Muito obrigado, amor. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até mais. Oi, gente, não é mais o André, sou eu. Então... Tá roubando a cena, né? Sim, sou eu agora, não é mais o André, não. Ó, com licença.